Povo de Deus, boa noite. Estamos iniciando mais uma live aqui na minha casa. É um prazer estarmos novamente juntos para louvarmos e glorificar o nome santo do nosso Deus. Eu quero que você feche seus olhos nesse momento. Nós vamos fazer uma oração. Daqui a pouco nós vamos trazer mais uma mensagem, os frutos do Espírito. E hoje é o fruto do Espírito chamado paz. Que a paz de Deus esteja sobre a sua vida nesta noite, em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração nesta noite, amém? Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus amado, Deus eterno, estamos aqui na Tua presença, Deus, nesta noite para Te buscar em Espírito e em verdade. Pedimos perdão por nossos erros, pecados e falhas e clamamos a Ti, Deus, para que seja feita não a nossa, mas a Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Fala conosco através da Tua santa palavra, manifesta o Teu poder, que não sejamos nós, que não seja eu, mas seja o Senhor. Alcança cada vida, Deus, que vai ouvir esta live, que vai ouvir esta mensagem depois pelo Facebook, que essa pessoa, meu Deus, realmente entre agora, Pai, na Tua presença, e quando essa pessoa também ouvir, meu Deus, pelo Instagram, pelo YouTube, que seja, Pai, tocada pelo Teu Espírito. Nós oramos agora e pedimos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos cantar uma canção porque Deus está neste lugar, amém? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Oh, aleluia, Jesus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. O Senhor, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. O Senhor Jesus, na ele a e quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. O Santo, Santo, aleluia. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. E quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Oh, aleluia, Senhor. E quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a
sempre. Amém. Oh, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. A Ele a glória, pra sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clamar pela glória, a glória de Deus. Aleluia. Glória, glória, a Ele a glória, 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 santo, 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 Ele é santo, 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 santo. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clamar pela glória, a glória de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Daí desta noite, então, a palavra de Deus, a paz a todos que estão conosco agora nesse momento. Abra comigo na carta aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 22. São mensagens a qual Deus colocou no nosso coração, está aprendendo cada quarta-feira. Já falamos sobre o amor, já falamos sobre o gozo, que é a alegria. E hoje vamos falar sobre a paz, que também é um fruto do Espírito. Amém? Carta aos Gálatas 5, versículo 22, está escrito assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé,
mansidão, temperança. E o verso 23 diz: contra essas coisas não há lei. Paulo está dizendo que a pessoa que tem o fruto do Espírito, um desses frutos, contra a pessoa não há lei. Não há quem a condene, não há quem a aponte, porque temos aprendido que toda pessoa que tem o fruto do Espírito, ela é guiada por Deus. Amém? Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, Deus amado, Deus eterno, fala conosco nesta noite. Usa a boca do pregador, que não viemos, Deus, a ouvir aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos para o crescimento diante de Ti. Glorifica o Teu nome através das Escrituras Sagradas e que possamos entender e compreender a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Senhor, que possamos estar firmes na rocha que é Jesus Cristo. Por isso que Te louvamos e já Te agradecemos nesta noite em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Vamos lá? O fruto do Espírito, a paz. O que é a paz? Paz é ausência de problema, ausência de violência, é estado de espírito de uma pessoa que não é perturbada por conflitos ou inquietações. É calma, é sossego. Então a pessoa que tem paz, ela é ausente de problemas ou de violência. Eu vou novamente. É estado de espírito de uma pessoa que não é perturbada por conflitos ou por inquietação. É calma, é sossego. A pessoa que tem o fruto do Espírito, a paz, as situações não mudam quem ela é. Porque a paz é tão grande dentro dela que, independente do que está acontecendo, ela está em paz, ela está sossegada, ela está calma porque sabe que há um propósito para todas as coisas. Então, o fruto do Espírito Paz exerce nas pessoas que são realmente guiadas pelo Espírito. Aqui no Salmo de número 4, eu quero que você vá comigo no Salmo de número 4, no verso 8, olha o que o salmista diz, Salmos 4, o versículo 8, ele fala assim, olha, em paz também me deitarei e dormirei. Por quê? Porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Você já percebeu que tem pessoas que não têm paz? Que quando chega um problema, uma dificuldade, ela perde até o sono. Ela fica inquieta, ela fica, e agora? O que vai ser? Eu preciso pagar uma conta amanhã, eu preciso fazer isso amanhã, como é que eu vou fazer, meu Deus? Até a hora. Mas por não ter paz no seu espírito, ela não consegue nem dormir. Ela fica inquieta, fica nervosa. Por quê? É a falta de paz na sua vida. Mas a pessoa que tem o fruto do Espírito, a paz, ela deita e dorme, porque ela entendeu que não depende dela, depende de quem? De Deus. Por isso que o salmista diz, olha, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Eu tenho segurança naquele que está lá em cima, o Todo-Poderoso. Ele me faz deitar, Ele me faz descansar, porque eu sei que aquilo que eu não consigo, Ele pode fazer todas as coisas para a minha vida. Por isso que eu tenho paz. Se você conhece alguém que qualquer problema, qualquer dificuldade, fica nervoso, nervosa, chora, essa pessoa não tem paz. Mas Jesus pode dar a paz, porque Jesus é o príncipe da paz. Aqui no Salmo 29, Salmo número 29, versículo 11, diz assim, olha, o Senhor, olha o que diz, o Senhor dará força ao seu povo, o Senhor abençoará o seu povo com
paz. Então receba hoje, nesta noite, a paz que vem do Senhor. Receba hoje a paz que Deus te dá. Não fica mais preocupado nem preocupada como, de jeito, de que maneira, não. Somente descanse no Senhor, porque Ele hoje te dá paz. Receba hoje a paz. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Não fica preocupado. Como é que eu vou fazer? Descansa. O Salmo 37 fala: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais e tudo ele fará. Fique em paz. Desesperar vai ajudar? Não. O cabelo vai ficar branco mais rápido, olheiras, rugas. Por quê? Porque a pessoa está sem paz. Ela não está conseguindo entender que só Deus pode dar a paz. Então hoje, que o Senhor te abençoe com paz. Que o Senhor te dê a paz para o seu coração. E outra, a pessoa não precisa praticar a paz, porque dentro dela, ela já tem paz. As pessoas que são guiadas pelo Espírito, ela não precisa cultivar a paz. Não, a paz já está dentro dela. Eu quero te mostrar aqui na palavra pessoas que tinham o fruto do Espírito, a paz. Que independente do que estava acontecendo, estava quem? Em paz. Primeiro exemplo, 1 dos Reis, o capítulo 6. 1 dos Reis, o capítulo 6. Veja. Só confirmar aqui rapidinho. Não. Segundo livro dos Reis. Segundo dos Reis, capítulo 6. Que nos conta a história de Eliseu. Eliseu sendo servo do Senhor. Você é servo, você é serva de Deus. Eliseu era usado por Deus. E diz a palavra que o rei da Síria ficou muito nervoso, porque tudo que ele planejava, Eliseu revelava para o rei de Israel. Ele manda cercar o local onde Eliseu estava. Ele manda exército para prender Eliseu. E diz a palavra que o seu moço, o Geazi, ou Geazi, depende da tradução, o seu moço estava com ele e pela manhã levanta cedo e ele vê que todo o local está cercado por carros e por cavaleiros, um exército. E ele fica apavorado. Geazi fica apavorado, e ele fala: e agora? Ele entra branco como a neve, assustado. E ele pôde contemplar que Eliseu estava o quê? Em paz. Independente do exército que está lá de fora, Eliseu estava o quê? Em paz. Olha comigo aí. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, o versículo de número 16. Olha o versículo 15 para dar contexto. Versículo 15 diz assim: olha: e o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Olha a preocupação de Geazi. Ele estava preocupado: e agora? O que vai acontecer? Eu sou jovem demais para um rei, e agora? Olha como estava Eliseu, versículo 16. E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco dos que os que estão com eles. Aleluia! A pessoa que tem o fruto do Espírito, a paz, não importa a guerra que está do lado de fora, não importa os inimigos que têm se levantado, ela tem paz, porque ela sabe que tem muito mais anjos ao seu lado do que aqueles que vêm contra a sua vida. Então creia nisso. Hoje Deus te dá paz, aquieta o teu coração, acalma o teu coração. Mais são que estão contigo do que aquilo que vem contra a tua vida, do que os teus problemas, do que as tuas dificuldades, do que os teus medos. Mais são aqueles que estão contigo do que aqueles que vêm contra a tua vida. Veja que Eliseu estava o quê? Em paz. Quando a pessoa ela tem uma garantia, ela tem o quê? Paz. Vou dar exemplo.
Você precisa pagar uma conta, precisa pagar um dinheiro e você não tem. Aí alguém fala assim para você, olha, me dá aí a sua chave Pix, porque tal dia eu vou te abençoar com esse dinheiro. Tal dia eu vou te dar. Aí a pessoa que recebeu a promessa, como é que ela fica? Em paz. Porque alguém garantiu que lhe daria a condição. Entenda, Deus hoje te dá essa condição. Deus te dá a condição que, independente dos problemas, Ele vai estar do seu lado. Por isso, acalma o teu coração. Não fica preocupado ou preocupado com aquilo que está acontecendo. Deus está no controle de todas as coisas. Por isso, tenha paz. E é isso que Deus quer que você tenha. Veja que Eliseu fala, mais são os que estão conosco do que estão com eles. Versículo 17, e eu quero fazer essa oração hoje com você. E orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que ele abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. Eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Por isso que eu quero que Deus abra hoje os teus olhos, para que você veja e contemple que tem anjos do Senhor acampados ao teu lado, ao teu redor. Por isso não se preocupe, tão somente tenha paz. Vou dar outro exemplo. Davi, fala comigo lá em 1 Samuel. 1 Samuel capítulo 23. Diz a palavra que Saul está perseguindo Davi. Saul quer matar a Davi. Mas como que Davi está? Em paz, não é? 1 Samuel capítulo 23, o versículo 14. É verdade que Davi estava fugindo para não ser morto. Mas estava o quê? Em paz. Por quê? Porque Deus estava com ele. E é isso que Deus quer que você entenda. Que por mais perseguição que você esteja sofrendo hoje, por mais pessoas tentam procurar o teu mal, fazer o mal contra a tua vida, seja no teu trabalho, seja no meio da tua parentela, seja sua vizinhança, não importa. Creia que Deus está contigo. Olha aí, 1 Samuel, capítulo número 23, o versículo 14, que diz assim, olha, e Davi permaneceu no deserto, nos lugares fortes, e ficou em um monte no deserto de Zif. E Saul o buscava todos os dias. Porém Deus não o entregou na sua mão, oh glória. Essa é a certeza que nós temos, que não importa quem está atrás, quem está nos perseguindo, quem quer nos matar, quem quer nos destruir, não importa quantas pessoas ou quantos demônios têm se levantado contra nós, nós estamos em paz, nós estamos nas palmas das mãos do nosso Deus, Ele tem nos guardado, nos livrado de todo mal, por isso eu vou ficar em paz. Recebe hoje a paz de Deus sobre o teu coração. Não fica preocupado ou preocupada como. Tão somente espera no Senhor. Porque nós temos o príncipe da paz. Jesus é a própria paz. Aqui no livro do profeta Isaías, no capítulo 9, Isaías 9, Isaías ele é conhecido como profeta messiânico, porque foi o profeta que mais profetizou a respeito de Jesus, e uma das suas profecias está escrita aqui no versículo 6, veja, Isaías 9, versículo 6, porque um menino nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Olha que tremendo. Ele é o príncipe da paz. Então quem tem Jesus tem paz. Quem tem Jesus está na paz. Evangelho de João, capítulo 16. Olha comigo. João, o capítulo 16. Ele diz aqui no versículo 33. Olha só o que Jesus diz. João 16, verso 33. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais o quê? Paz. A tua paz não está no teu dinheiro. A tua paz
não está na tua saúde, a tua paz não está no teu trabalho, a tua paz não está no teu pai, na tua mãe, no teu filho, na tua filha, no teu esposo, na tua esposa. A tua paz está em Cristo. Ele é a nossa paz. Eu não tenho paz nas coisas, eu tenho paz em Deus. Porque eu sei que se a minha paz estiver em Deus, as demais coisas Ele só acrescenta. Acrescenta no meu trabalho, acrescenta na minha família, acrescenta na minha saúde, acrescenta nas minhas finanças. Quando eu tenho o quê? Paz. Jesus é o príncipe da paz. Ele está dizendo, olha, tenho dito isso para que em mim tenhas paz. No mundo tereis o quê? Aflições. Todos nós passamos por aflições, preocupações, passamos por problemas, mas não são eles quem definem quem nós somos. O que define quem nós somos é Deus. E se minha vida está em Deus, por mais que eu tenha aflição, problema, dificuldade, eu não vou me desesperar. Eu vou esperar no príncipe da paz, porque Ele é a minha paz. Veja, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então quando a pessoa tem paz, ela tem certeza daquele que está com ela, então ela tem essa garantia que não importa quais sejam os problemas, o Senhor está com ela. Então ela tem o quê? Paz. Então receba hoje paz aí no seu coração. Não importa qual seja a aflição que você está passando, não importa qual seja o problema que você está enfrentando, seja na sua casa, seja em qualquer outro lugar, tenha paz no seu coração, porque o príncipe da paz, ele mora dentro de você. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 13. Olha o que diz aqui. Segunda carta aos Coríntios, o capítulo 13, o versículo 11. Olha o que diz. Segunda carta aos Coríntios 13, versículo 11, diz assim: quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz. E o Deus de amor e de paz será convosco. Olha o que Paulo está dizendo para os coríntios. Regozijai-vos, se alegre. O nosso Deus é poderoso para fazer todas as coisas. Por que motivo, razão ou circunstância eu vou ficar preocupado? Eu vou me regozijar, que eu vou me alegrar. Sede perfeitos. Nós somos aperfeiçoados pela palavra. Perfeito tem um que é Deus, mas somos aperfeiçoados por esta palavra. Sede consolados. Ele te consola agora. Ele tira toda a preocupação do teu coração para te dar o quê? Paz. Olha, sede o mesmo parecer. O que significa isso, o que Paulo está dizendo? Porque às vezes a pessoa na igreja, ela é glória a Deus, mas lá fora é palavrão, lá de fora, mente suja. Eu não posso ser duas coisas. Ou eu sou cristão, ou eu sou crente. Porque crente todo mundo é. A pessoa acredita em alguma coisa, acredita em Deus, acredita no diabo, acredita em tantas coisas. Então crente todo mundo é. Até o próprio diabo é crente, né? Paulo diz aqui na carta aos Coríntios que os demônios creem e estremecem. Crente todo mundo é. Ou eu sou cristão em mais de Cristo, ou eu sou crente, ou ímpio, ou qualquer outra coisa. Porque eu não posso na igreja, na presença de Deus, ser uma coisa, mas na presença do mundo ser outra coisa. Não, eu tenho que resplandecer a glória de Cristo. Aonde eu for, as pessoas têm que saber que eu sou servo do Deus vivo. Lembra de Eliseu? Ele passava pela casa, pelo terreno da sunamita. O que a sunamita dizia? Eis que vejo que esse que passa por nós é um santo homem de Deus. Quer dizer, a forma como Eliseu se portava dizia quem ele é. Eu pergunto, qual é a forma que nós temos nos portado diante dos homens? As pessoas quando olham para mim e falam, ali vai um pastor, ao meu caso, né? Ou ali vai um mentiroso? As pessoas quando olham para você, aí vai um homem de Deus, ou vai um caloteiro, uma caloteira, um ímpio?
As pessoas quando olham para nós, elas veem a imagem de Cristo ou não? Será que as minhas atitudes têm demonstrado quem eu sou ou não? Porque Paulo diz, olha, sede todos de um mesmo parecer. O que eu sou na igreja, eu tenho que ser também no mundo, no meio da minha parentela. Eu não posso na igreja dar um de santo, aí numa festa eu bebo cerveja, falo palavrão, eu rio de pedra suja. Não, tem que haver uma diferença. Quando Paulo diz, sede de um mesmo parecer, o que eu sou na igreja, eu tenho que ser em qualquer outro lugar. Eu não posso ser aquele famoso crente 007. Glória a Deus, aleluia, mas quando ele vai em lugares, ninguém sabe quem ele é. Por quê? Porque está disfarçando, está camuflado. Não, eu tenho que ter o mesmo parecer, e o meu parecer é Cristo. Eu tenho que parecer a Cristo. Isso que Paulo está dizendo. Veja, de mesmo parecer, vivei em paz. A minha vida tem que ser uma vida de paz. Amados, a palavra deixa bem clara que Deus nos fez embaixadores da reconciliação. Tem que haver o quê? Paz. Eu tenho que viver em paz. Para que viver em guerra? Para que viver em guerra? Nós temos que viver em quê? Em paz, porque o príncipe da paz está sobre nós. E está dizendo, olha, e o Deus de amor e de paz será convosco. Então Deus vai estar comigo se eu viver em paz. Se eu tiver o fruto da paz. Toda pessoa que tem o fruto da paz, ela não se apavora e ela não se entristece. Como assim? Na carta aos Filipenses, no capítulo 4, já estou terminando. Na carta aos Filipenses, capítulo 4, no versículo 7, Filipenses 4, versículo 7, Paulo escreve assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. A pessoa que tem um fruto do Espírito, a paz, ela excede. As pessoas olham para ela e não entendem. Por quê? A casa está pegando fogo, mas ela está o quê? Em paz. Foi mandada embora do emprego, mas ela está o quê? Em paz. O marido foi embora, abandonou, a esposa abandonou, mas ela está o quê? Em paz. Os filhos estão mexendo com droga, a filha está andando como casado, mas ela está o quê? Em paz. Uma enfermidade apareceu no seu corpo, mas ela está o quê? Em paz. E as pessoas dizem, como é que você consegue ficar em paz? Como é que você consegue servir a esse Deus? Como é que você consegue? Me fez lembrar de Jó, não foi? Tudo de ruim aconteceu, mas Jó estava lá louvando, adorando a Deus. E a mulher dele fala, você ainda retém a sua sinceridade? Amaldiçoa Deus e morre. Porque ela não estava naquela condição, mas Jó estava o quê? Em paz. Entenda, não importa qual seja a dificuldade que você está enfrentando, se você tem o fruto do Espírito, a paz, você vai ficar em paz, sossegado, porque sabe que o Deus Todo-Poderoso, Ele está contigo em todo momento, te dando paz. Eu quero fazer esta oração por você nesse momento, para que se você não tem tido paz, que o Deus da paz te dê hoje muita paz. E aí, Jesus, Ele é a paz. Se você ainda não entregou tua vida para Cristo, entrega para Ele. Você vai ver uma paz que você nunca viveu antes na sua vida. E eu quero fazer essa oração por você, para que o Deus de paz, Ele te dê a paz que você precisa. Que essa dificuldade, que esse problema, que esta aflição que você está passando, que essas preocupações não venham tirar você da presença de Deus. Mas que antes você tenha paz e saiba
que Jesus venceu por você. Jesus garantiu a tua bênção, a tua vitória, porque ele disse: eu venci o mundo, e se ele venceu, eu e você somos mais do que vencedores. Amém? Então eu quero fazer uma oração por você. Você pode fechar os seus olhos, em nome de Jesus? Deixa eu orar por você agora nesse momento. Oremos. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, aqui nós estamos na tua presença, Deus, eu te peço hoje que o Senhor dê, Deus, o fruto da paz para esse homem, para esta mulher. Meu Deus, tira toda a preocupação, coloca por terra tudo que tem se levantado contra o teu filho ou contra a tua filha. Te pedimos aqui nesta noite, Senhor, que não importa qual seja as dificuldades, os problemas, que essa pessoa tenha a tua paz. Então vai dando para esse homem agora, vai dando para essa mulher agora, Deus, paz, sossego, calmaria, vai dando hoje para essa pessoa, meu Deus, ausência de violência, ausência de perturbação, porque toda pessoa que tem paz, ela tem uma confiança no Senhor, ela tem uma esperança em Ti, ó Deus. Por isso que nós oramos aqui nesta noite e pedimos ao Senhor nesse exato momento, dá paz, ó Deus, para esse homem, dá paz, ó Deus, para esta mulher. Visita os hospitais agora, visita as casas carcerárias, em nome de Jesus. Nós sabemos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Então dá hoje, Pai, a paz do Senhor para cada vida que está nesse momento. Vai, Deus, acrescentando mais paz. Tira essa preocupação, tira, meu Deus, esse medo, tira, meu Deus, essa angústia que até hoje estava sobre desta pessoa. Em nome de Jesus nós clamamos agora. Traz, ó Deus, a tua paz sobre cada vida que está nesse momento. Eu oro, Deus, e abençoo a vida do teu filho, como também a vida da tua filha, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Aleluia. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória, para sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. A Ele a glória, para sempre, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Receba a paz de Deus sobre a tua vida em nome de Jesus. Amém? Antes nessa live, como eu sempre faço, eu quero abençoar a tua vida. Aqui em Filipenses 4, o versículo 19, eu quero fazer essa oração para você que está preocupado e para você que está preocupada. Domingo passado eu trouxe aqui um testemunho de um irmão chamado Júlio, que foi meu ovelha em outro ministério, e ele tinha feito o orçamento, mas a pessoa sumiu. E Deus tocou no coração dele para me abençoar. E quando ele sentiu no coração de me abençoar, aquele cliente que tinha sumido um tempo, fechou com ele um grande negócio. Traduzindo, quando você está em paz com Deus, quando você está em paz para abençoar, sem esperar, Deus te recompensa. Porque às vezes a gente fala assim, como é que eu vou fazer se não tem nem para mim? Aí eu lembro daquela viúva de Sarepta, que ela não tinha nada, só tinha um pouco para dar para o filho, mas quando ela fez para o profeta, ela trouxe bênção para a vida dela. E uma coisa que eu aprendi desde pequeno, quando você abençoa o profeta, você também é abençoado. Eu lembro que na época eu não era pastor, eu devia ter uns 16, 17 anos, se eu não me engano. Eu era de outro ministério. E eu lembro que um dia o meu pastor
E eu morava, a minha casa era próxima da igreja, e eu morava perto da igreja, e eu estava na igreja porque eu fazia louvor com o pastor, e ele falou assim, que vontade de tomar um cafezinho, e na igreja não tinha. Falei, pastor, me dá licença, eu falei, já volto? Ele, tá bom. Eu fui na minha casa, fiz um café e trouxe para ele. Ele olhou assim, mas não precisava, filho. Eu falei, não, precisava sim, o senhor é meu pastor. E eu aprendi que quando abençoo o profeta, eu sou abençoado. Você não tem ideia de como até hoje a minha vida é abençoada pelas atitudes que eu tenho de abençoar homens de Deus. Também tem testemunho de pessoas que me abençoaram e foram muito abençoadas. Eu lembro que em 2004 eu fui pastor adjunto lá em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, na Avenida Zenha 996, na época a igreja era lá. E lá tem um diácono chamado Fernando. Ele tinha uma sociedade, colocava cercas, né, elétricas nos prédios. E foi a primeira vez que eu fui para longe de São Paulo, dos meus pais. E ele estava com uma dívida muito grande, porque o sócio havia traído e deixou ele cheio de dívida. E um dia ele me viu e falou assim, pastor, por que o senhor está triste? Traduzindo, falou, pastor, porque tu está triste? Falei, não estou triste não, filho, eu tô em paz, é que só bateu saudade dos meus pais. Quando eu fui para Porto Alegre, de São Paulo para Porto Alegre, eu fui de ônibus. Foram 28 horas dentro de um ônibus, para nunca andei tanto de ônibus na minha vida. Eu sei que tem gente que vai para muito mais longe, né? Mas para mim deu. E nesse dia ele falou, pastor, por que tu tá triste? Eu falei, não, só deu saudade dos meus pais, mas Deus proverá. E 2 semanas no máximo depois, ele chegou e entregou para mim um envelope branco. Ele falou, pastor, eu quero contar um testemunho. Eu falei, conta. Ele falou, pastor, aquele dia que eu vi o senhor triste, que o senhor queria ver os seus pais, Porto Alegre para São Paulo, é 28 horas de viagem. De avião é 1h30. E pastor, eu falei com Deus. Eu falei assim, Senhor, o teu servo está triste. E eu não tenho condições hoje de abençoá-lo para que ele vá ver os pais dele. Mas se o Senhor me abençoar, eu abençoo o teu servo. Ele conta esse testemunho, eu fiquei emocionado na hora. Ele falou, pastor, olha, começou a aparecer serviço. Deus me deu condições de pagar as dívidas que o sócio tinha deixado. E Deus me deu condições de contratar mais pessoas. Pastor, eu paguei todas as dívidas. E estou cheio de trabalho porque Deus escancarou a janela dos céus. Porque eu quis abençoar o do Senhor. E eu falei, Deus, se o Senhor me abençoar, porque eu pago todas essas dívidas, o que passar além, eu vou tirar a minha fidelidade a Ti e o demais vou dar para o Teu servo ver os pais dele. Eu lembro como fosse hoje, Deus abençoou tanto a vida dele que me deu condições de comprar a passagem de avião. Foi a primeira vez que eu andei de avião na minha vida, glória a Deus por isso. De Porto Alegre para Guarulhos e de Guarulhos para Porto Alegre. Quer dizer que Deus abençoou tanto naquela época que deu condições dele ser tão abençoado que também me abençoou. Então toda pessoa que abençoa, ela tem o quê? Paz. Porque ela sabe que quando ela faz algo para alguém que é de Deus, Deus vai retribuir sobre a vida dela. O caso do irmão Júlio, que eu falei domingo agora passado, que Deus tocou no cliente, o cliente fechou um grande negócio para ele. Eu quero profetizar esse versículo aqui para a tua vida. Versículo 19, que está escrito assim, olha, o meu Deus, quem fala isso é Paulo, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. O meu Deus, eu falo como Paulo agora, segundo as suas riquezas, vai suprir todas as suas necessidades. Se você sente o seu desejo de abençoar a minha vida, Deus vai suprir. Pode fazer e ficar em paz. Deus não vai deixar faltar nada. Deus vai suprir todas as suas necessidades e profetizo. O que você fizer vai voltar multiplicado para a sua vida em nome de Jesus.
Por isso, eu quero orar para que pessoas sejam tocadas. Você que tem causa na justiça, Deus libere ao que Ele quer ter por direito. Que você age na rua, que coisas inacreditáveis aconteçam contigo em nome de Jesus. Posso orar por você? Feche seus olhos. Deus amado, Deus eterno, Deus todo-poderoso. Uma coisa que eu aprendi, quando nós abençoamos, nós ficamos em paz, porque sabemos que o Senhor supre todas as nossas necessidades. Meu Deus, assim como Paulo escreveu, que está escrito que o meu Deus, segundo as suas riquezas, supre a todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Meu Deus, supra a necessidade do teu servo, também da tua serva. Abençoa aquilo que essa pessoa vai fazer, Pai, abençoando a minha vida. Senhor, eu te peço em nome do Senhor Jesus, assim como temos vários testemunhos de pessoas que têm sido abençoadas, por ter abençoado, abençoa agora o teu filho, abençoa a tua filha, aquilo que ele fizer, aquilo que ela fizer, que volte multiplicado sobre a vida dele, como também sobre a vida dela, Pai. Eu oro e abençoo em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Que Deus abençoe a todos. No título está aí minha chave Pix, se você sentir no teu coração, que Deus te abençoe, que nunca falte sobre a tua vida, mas que a bênção de Deus permaneça para sempre. Lembrando que sexta-feira temos aqui um encontro às 7 da noite, eu quero também profetizar uma palavra de libertação para a tua vida. E domingo, como pregando no domingo passado, eu vou mostrar os 5 gigantes que Davi com os seus servos derrotaram. As 5 pedras que Davi pegou lá no riacho não foram por acaso. Foram 5 gigantes que Davi, ele venceu. E eu vou te mostrar o nome dos 5 gigantes que estão aqui na Bíblia. Domingo também, às 7 horas da noite. Que Deus abençoe a todos. Tenha uma ótima noite. Creia que Deus é fiel e receba a paz de Deus sobre a tua vida. Obrigado a todos que estavam comigo até agora. Que Deus enche vocês de paz e de alegria. Em nome de Jesus. Fique na paz, na bênção. Que Deus abençoe a todos. Uma ótima noite em nome de Jesus. A paz.